Você já se sentiu presa em uma rotina que parece segura, mas que drena sua energia e sufoca todos os seus sonhos de autonomia? Muitas mulheres acreditam piamente na mentira de que a segurança do salário fixo no final do mês é o único caminho para a estabilidade, ignorando que essa mesma zona de conforto pode ser a maior corrente que impede o crescimento financeiro real. Se você está aqui, é porque sente que o seu potencial está sendo limitado por um cargo que não reflete o valor que você entrega ou a vida que deseja construir. Antes de mergulharmos no passo a passo prático para descobrir se chegou a hora de pedir demissão e seguir com o seu próprio negócio, quero que você saiba que essa decisão não precisa ser um salto no escuro. Se este conteúdo fizer sentido para você e te ajudar a clarear sua visão sobre independência financeira, considere se inscrever aqui no canal Grana Sábia Feminina, onde desmistificamos o empreendedorismo para nós, mulheres, todos os dias. A psicologia por trás dessa paralisia financeira é muito mais profunda do que a simples falta de coragem. Nós somos criadas muitas vezes com a crença enraizada de que o trabalho é uma troca de tempo por dinheiro. Ponto final. Quando pensamos em empreender, o cérebro dispara um sinal de alerta, como se estivéssemos em perigo iminente. Isso acontece porque o nosso sistema nervoso busca padrões de sobrevivência. O contra-cheque mensal é previsível, e o cérebro adora previsibilidade. Empreender, por outro lado, exige lidar com o desconhecido, o que gera ansiedade. O desafio aqui não é eliminar o medo, mas reestruturar a sua mentalidade financeira. Em vez de ver o salário CLT como um alicerce inabalável, comece a enxergá-lo como um capital de giro para a sua liberdade futura. O maior risco financeiro que você pode correr na vida não é empreender, mas sim depender exclusivamente de uma única fonte de renda que não está sob o seu controle. Se a empresa onde você trabalha decidir que você não é mais necessária, o que acontece com a sua estrutura de vida? Refletir sobre isso é o primeiro passo para sair da defensiva e começar a construir seu próprio negócio. Para entender se você está pronta para a transição, vamos aplicar o teste real dos 3 passos, que compõem a tríade da maturidade empreendedora. O primeiro pilar é a validação da renda paralela. Muitas pessoas pedem demissão movidas apenas pela emoção, pelo cansaço ou pela vontade de serem donas do próprio nariz, sem ter uma única venda realizada. Isso é um erro fatal de gestão. A hora certa de pedir demissão é quando o seu negócio, ainda que pequeno, já apresenta uma constância de receita através de vendas recorrentes, enquanto você ainda está na CLT. Não estamos falando de ganhar milhões, mas de verificar se a sua habilidade tem mercado. Se você consegue vender um produto ou serviço de forma recorrente, você provou que existe demanda. O seu negócio precisa ter fôlego próprio antes de ser a sua principal ocupação. Se você ainda não começou, o primeiro passo é criar uma oferta simples. Pode ser um serviço de consultoria, um produto artesanal ou uma mentoria digital. O importante é o exercício da venda. Vender é o oxigênio do seu negócio. Se não há vendas, não há empresa. Há apenas um hobby caro. O segundo pilar da nossa tríade é a reserva de oportunidade. Esqueça o termo reserva de emergência por um momento. No mundo do empreendedorismo feminino, precisamos de uma reserva que nos permita arriscar com inteligência. Você precisa ter guardado o equivalente a, no mínimo, 6 meses do seu custo de vida atual. Esse dinheiro não serve para ser gasto com supérfluos, mas para garantir que, caso o seu negócio passe por um mês instável ou precise de um investimento pontual em ferramentas ou anúncios, você não tome decisões desesperadas. O desespero é um péssimo conselho financeiro. Quando você tem dinheiro em caixa, você negocia melhor, você escolhe clientes com mais critério e você mantém a qualidade do seu serviço. A mentalidade aqui é a da abundância calculada. Você não está guardando dinheiro por medo de perder o emprego, mas por respeito à sua visão de futuro. Essa reserva de oportunidade é o seu escudo de tranquilidade. Ela é o que permite que você durma à noite, enquanto o seu negócio ainda está na fase de estruturação e crescimento. O terceiro pilar é a consistência da gestão de tempo. Se você não consegue gerenciar suas horas agora, enquanto tem um horário fixo, dificilmente conseguirá gerenciar sua liberdade depois. O maior mito do empreendedor iniciante é acreditar que, ao sair da empresa, terá todo o tempo do mundo.
Na verdade, a dona de um negócio precisa de ainda mais disciplina. O teste real aqui é a capacidade de produzir resultados consistentes em blocos de tempo reduzidos. Você consegue dedicar 2 horas diárias, com foco total, para o seu projeto? Se a resposta for sim, você está treinando o músculo da alta performance. A transição de carreira não deve ser um salto, mas uma ponte. Você constrói essa ponte tijolo por tijolo, usando o tempo que sobra do seu trabalho atual. Se você não consegue colocar o seu negócio para rodar nas horas vagas, é um sinal de que precisa ajustar sua produtividade ou seus hábitos antes de se demitir. O empreendedorismo exige uma rotina rígida no início para que você possa ter flexibilidade no futuro. Não tente pular etapas. A paciência estratégica é o que separa os amadores dos profissionais que constroem negócios lucrativos e duradouros. Entenda que o processo de transição é um aprendizado contínuo. Muitas vezes vamos errar no preço, na comunicação do produto ou na organização das finanças. Tudo bem. A chave é documentar esses erros e torná-los lições. O empreendedorismo é, acima de tudo, um exercício de resiliência. Quando você sai do universo CLT, você deixa de ser uma peça de uma engrenagem para se tornar a própria engrenagem. Isso exige aprender sobre marketing básico, fluxo de caixa e, principalmente, sobre a sua relação pessoal com o dinheiro. Muitas mulheres sentem culpa ao cobrar pelo seu próprio trabalho ou medo de parecerem gananciosas. Entenda que lucro não é um pecado. Lucro é a medida de que você está ajudando pessoas e mantendo a sua empresa viva para continuar ajudando mais gente. Se você não lucra com seu negócio, você não consegue escalar, não consegue investir em tecnologia e não consegue oferecer um serviço cada vez melhor. A sua independência financeira começa quando você entende que o seu esforço tem um valor de mercado e que você merece ser bem remunerada por ele. Agora, pare e analise sua situação atual com frieza. Você já validou sua ideia principal com pelo menos 3 clientes reais fora do seu círculo de amizades? Você possui o valor da reserva de oportunidade de 6 meses separado em uma conta de fácil acesso? Você já consegue organizar sua rotina de trabalho em blocos de tempo focados, mesmo estando exausta do trabalho convencional? Se a resposta para as 3 perguntas for negativa, o seu dever de casa é claro. Continue na CLT por mais um tempo, mas mude o seu foco. Use o salário atual para financiar sua educação empreendedora, para testar anúncios, para contratar uma ferramenta que otimize seu processo ou simplesmente para aumentar sua reserva financeira. Não peça demissão por impulso. Peça demissão quando o seu negócio estiver pronto para absorver a sua dedicação total. O caminho é gradual, mas extremamente recompensador quando feito com método. A transição não é sobre abandonar o conforto, é sobre construir algo muito maior. Muitas vezes, a hesitação em pedir demissão vem do medo do que os outros dirão. A família pode estar preocupada, os amigos podem achar arriscado, mas lembre-se de que eles não pagam suas contas e não vivem os seus sonhos. O seu compromisso é com a sua liberdade e com a sua capacidade de gerar valor. A cada pequena vitória, como a primeira venda realizada ou o primeiro feedback positivo de um cliente, celebre. O empreendedorismo é uma maratona, não um tiro de 100 metros. A gratificação de construir algo próprio, de ver a sua identidade refletida no seu produto, é incomparável. Não subestime a capacidade que você tem de aprender coisas novas, mesmo que nunca tenha empreendido antes. A internet democratizou o acesso ao conhecimento. Tudo o que você precisa saber hoje sobre finanças, vendas e marketing está ao seu alcance. O que falta muitas vezes é a atitude de aplicar o que se aprende. Portanto, consolide o que conversamos. Primeiro, valide sua ideia com vendas reais. Segundo, garanta a sua reserva de oportunidade. Terceiro, treine a sua disciplina e gestão de tempo nas horas vagas. Estes 3 passos são a sua bússola. Se você sentir que a jornada está pesada, volte ao básico. O básico bem feito sempre ganha do complexo mal executado. Não precisa de estratégias mirabolantes no primeiro dia. Precisa de constância e de um método que funcione para a sua realidade. Ao longo desse caminho, você vai descobrir que o maior ganho não foi o dinheiro, mas a transformação da sua mentalidade. Você se tornará uma mulher que não espera por oportunidades, mas que as cria. Essa consciência é a sua maior riqueza
e ninguém poderá tirá-la de você. E claro, lembre-se de que cada pequena vitória conta. O aprendizado é um processo cumulativo. Hoje você sabe mais do que sabia ontem, e amanhã saberá mais do que sabe hoje. Continue evoluindo. Estamos chegando ao final da nossa reflexão, mas este é apenas o começo da sua jornada de independência. Se você sente que este conteúdo trouxe a clareza que faltava para os seus próximos passos e deseja se aprofundar ainda mais na construção de um negócio lucrativo, eu tenho um convite especial. Aqui no canal Grana Sábia Feminina, nós não apenas falamos sobre dinheiro, nós ensinamos o método prático que já ajudou centenas de mulheres a saírem do zero e conquistarem sua liberdade financeira. Eu preparei uma série de conteúdos exclusivos que vão te guiar na estruturação do seu negócio, desde a escolha do nicho até a estratégia de vendas que realmente converte. Para ter acesso a esse mapa completo e não perder nenhuma atualização, clique no botão de inscrição agora mesmo e ative as notificações. A sua independência financeira é um projeto sério e você não precisa caminhar sozinha. Vamos juntas transformar suas habilidades na fonte de renda que você sempre sonhou. Nos vemos no próximo vídeo, onde traremos estratégias práticas para o seu primeiro lançamento de sucesso. Até lá, mantenha o foco e a constância. Agora que estabelecemos os fundamentos da sua mentalidade e compreendemos que a independência financeira não é um evento isolado, mas uma construção diária, precisamos olhar para os detalhes que frequentemente passam despercebidos. Muitas mulheres travam não por falta de vontade, mas por tentar atravessar o oceano com um mapa que não condiz com a realidade do terreno. Vamos falar sobre a armadilha do perfeccionismo e como ele é o maior sabotador do seu progresso. Quando você está começando, o seu maior inimigo não é a concorrência, não é a falta de capital e nem a falta de tempo. O seu real inimigo é a necessidade de fazer tudo perfeitamente antes de dar o primeiro passo. O erro é uma parte essencial do processo de precificação e de validação de mercado. Se você esperar ter o site perfeito, o logotipo desenhado por um profissional renomado ou a estrutura completa montada para começar a oferecer o seu serviço, você vai simplesmente ficar parada no mesmo lugar. O mercado não paga pelo que você planeja. O mercado paga pelo valor que você entrega. Imagine que você possui um conhecimento técnico em organização de ambientes, culinária artesanal ou consultoria de estilo. Em vez de se perder construindo uma marca complexa, comece oferecendo o seu trabalho para o seu círculo próximo ou através de redes sociais de forma simples. O feedback que você recebe nas primeiras interações vale mais do que qualquer teoria ensinada em livros de negócios. Ao realizar uma venda, por menor que seja, você valida a sua ideia. Essa validação é o combustível para dar o próximo passo com mais coragem. Não ignore o poder do pequeno. Muitas vezes, subestimamos os ganhos iniciais porque eles parecem insignificantes comparados às grandes cifras que vemos na internet. Mas lembre-se, toda grande empresa começou resolvendo um problema específico para um grupo pequeno de pessoas. Quando você foca na qualidade do atendimento e na transformação real da vida do seu cliente, a escala acontece como uma consequência natural, não como um objetivo imposto. Vamos analisar também a gestão da sua energia. Empreender ao lado de uma rotina de trabalho tradicional exige uma disciplina que vai além da organização de agendas. Trata-se de proteger a sua disposição mental. Durante o dia, enquanto você cumpre as suas obrigações, a sua mente pode estar focada em como otimizar o seu negócio nas horas vagas. Isso é perfeitamente saudável, desde que você não se desgaste emocionalmente. O segredo é estabelecer blocos de foco total. Quando você sentar para trabalhar no seu projeto, dedique 1 hora, ou 2 que seja, com intensidade máxima, sem distrações alheias. O tempo de qualidade supera a quantidade de horas perdidas na frente de uma tela. A produtividade feminina é cíclica e compreendê-la é uma vantagem estratégica. Haverá dias em que sua criatividade estará em alta e dias em que a execução técnica será mais fluida. Aprenda a ler os seus períodos e direcione as tarefas mais complexas para os momentos em que a sua clareza mental atinge o pico. Outro ponto crucial que gostaria de abordar é a educação financeira aplicada ao negócio. O erro comum de muitas empreendedoras iniciantes é misturar as finanças pessoais com as do negócio. Desde o primeiro real que entrar, crie o hábito de separar as contas. Isso não é apenas uma dica contábil, é uma questão de postura profissional.
Quando você vê o seu negócio como uma entidade independente, você passa a tomar decisões mais racionais e menos emocionais. Pergunte-se sempre se esse investimento que está fazendo trará retorno ou é apenas uma despesa para alimentar o ego. A liberdade financeira é construída sobre a base do lucro. E o lucro só existe quando você gerencia o que entra e o que sai com rigor. Não tenha medo de olhar os números. Muitas mulheres evitam olhar a planilha financeira por medo do que vão encontrar. Mas o conhecimento é o que te dá poder. Ao entender exatamente para onde cada centavo vai, você ganha a capacidade de investir nas áreas que realmente trazem crescimento para a sua marca. Pense também na importância de construir uma autoridade digital. No cenário atual, a sua presença online é o seu cartão de visitas. E quando falo de presença, não me refiro a postar fotos perfeitas de uma vida que você não tem, mas de demonstrar o seu conhecimento. Compartilhe o que você aprende, documente os seus desafios, mostre o seu processo. As pessoas se conectam com histórias reais, com vulnerabilidades e com superações. Quando você se posiciona como alguém que resolve problemas específicos, a confiança dos seus clientes aumenta exponencialmente. Não tente ser uma especialista em tudo. Escolha um nicho, torne-se a melhor naquelas ferramentas ou soluções específicas e construa a sua reputação ali. A especialização é uma das formas mais seguras de cobrar um valor mais alto pelo seu trabalho, pois você deixa de ser uma commodity e passa a ser uma referência. Gostaria de tocar agora em um ponto sensível, que é o apoio social. Nem sempre as pessoas ao nosso redor vão entender a nossa busca por independência financeira. Muitas vezes, amigos e familiares, por medo ou por uma visão limitada, podem questionar as suas escolhas, dizendo que é arriscado ou que você deveria buscar segurança. Escute com respeito, mas mantenha a sua visão clara. Construir uma nova realidade exige sacrificar o conforto do status quo. É normal que no início você se sinta sozinha nessa jornada. Por isso, é fundamental buscar ambientes onde existam outras mulheres com objetivos semelhantes aos seus. A troca de experiências, o compartilhamento de estratégias práticas e o apoio moral de quem entende o que você está enfrentando são elementos que podem encurtar o seu caminho em meses ou até anos. Não subestime a força de uma comunidade. Sobre a questão do medo, ele nunca vai desaparecer completamente. E está tudo bem. O medo é uma resposta biológica natural ao desconhecido. O que diferencia as mulheres que conquistam resultados extraordinários das que permanecem estagnadas não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Cada decisão que você toma sobre o seu negócio é uma forma de treinar o seu músculo da coragem. Comece por pequenas decisões. Qual ferramenta usar? Qual mensagem enviar para um cliente? Como estruturar o preço de um serviço? À medida que você toma essas decisões e vê os resultados, sejam eles positivos ou de aprendizado, a confiança se fortalece. A confiança não precede a ação. Ela é o resultado da ação. Quero que você reserve um momento para imaginar como será a sua vida daqui a 12 meses se você aplicar com consistência o que estamos discutindo aqui. Visualize o seu negócio rodando com processos mais claros, a sua renda extra se tornando uma fonte estável e, o mais importante, a sensação de segurança que vem de saber que você tem o controle sobre o seu próprio sustento. Essa visualização não é apenas um exercício de otimismo, é uma ferramenta de ancoragem. Nos dias difíceis, nos dias em que o cansaço bater ou que os resultados parecerem lentos, volte a essa imagem. Mantenha o propósito vivo em sua mente. O sucesso não é uma linha reta. Haverá curvas, subidas, descidas e momentos em que você sentirá vontade de parar. O que definirá o seu sucesso é a sua capacidade de retomar o ritmo no dia seguinte, sem se punir pelo cansaço do dia anterior. Você tem em mãos habilidades preciosas, talentos que muitas vezes você mesma negligencia por achar que são comuns. Mas o fato de você saber fazer algo com facilidade não significa que isso não tenha valor para o mercado. Pelo contrário, muitas vezes o que parece simples para você é a solução exata que outra pessoa está buscando desesperadamente e não consegue resolver. O seu papel como empreendedora é identificar onde a sua facilidade encontra a necessidade de alguém. Quando essas duas pontas se tocam, o valor é criado e a troca financeira acontece de forma ética e eficiente. Não menospreze a sua bagagem de vida.
Cada desafio que você superou no passado, cada situação de crise que você resolveu, formou a mulher capaz que você é hoje. Use essa bagagem como alicerce para o seu futuro. Enquanto encerramos este aprofundamento, quero que você entenda que o convite que fiz anteriormente não é apenas uma chamada para um curso, é um convite para uma mudança de patamar na sua vida. A independência financeira que pregamos aqui no Grana Sábia Feminina é sobre ter escolhas. É sobre não depender de uma única fonte de renda, não depender da aprovação de terceiros e, principalmente, não depender de uma sorte que nunca chega para quem não se prepara. O método que desenvolvemos é desenhado para a mulher real, que tem 1000 papéis, que luta contra o tempo, mas que não abre mão de conquistar o seu lugar e a sua autonomia. Entenda que, ao se inscrever e acompanhar o nosso conteúdo, você está escolhendo se cercar de uma mentalidade de crescimento. Reflita sobre quanto tempo você já perdeu esperando pelo momento ideal ou pela condição perfeita. O tempo é o seu ativo mais escasso e ele não para. Cada dia que você não começa é um dia a menos de experiência acumulada e de faturamento que você poderia estar gerando. A transformação não começa quando você tem tudo pronto. Ela começa no momento em que você decide que não aceita mais a sua condição atual. Essa decisão, tomada com firmeza, é a semente de todo o império que você deseja construir. Comece pequeno, comece agora, comece do jeito que der, mas comece com a intenção de melhorar um pouco a cada dia. O progresso, por menor que seja, é o que mantém a chama acesa e o que cria o momentum necessário para que os grandes saltos aconteçam lá na frente. Você é a única pessoa responsável por desenhar o seu mapa. Nós estamos aqui para te entregar as ferramentas e o caminho, mas o passo é seu. Continue firme, mantenha a visão no objetivo final e nunca, em hipótese alguma, duvide da sua capacidade de aprender, de adaptar-se e de vencer. O mundo dos negócios precisa de mais mulheres conscientes, práticas e determinadas como você. Estamos prontas para te guiar nessa jornada. Nos vemos na próxima etapa, onde a prática se tornará o seu novo hábito e a liberdade, a sua realidade. Até lá, mantenha o foco e a constância. Agora que estabelecemos a base mental necessária para a mudança, precisamos falar sobre a mecânica da execução. Muitas mulheres acreditam que o sucesso financeiro depende de uma genialidade inata ou de um montante inicial vultoso, que na maioria das vezes não possuem. Isso é uma armadilha. O segredo da construção de patrimônio não reside em grandes lances de sorte, mas na consistência de pequenas decisões tomadas sob uma ótica estratégica. Quando você entende que cada real investido ou cada minuto dedicado ao seu negócio é na verdade uma semente plantada em um terreno fértil, a sua percepção sobre o gasto muda completamente. Você para de ver o dinheiro como algo que serve apenas para satisfazer necessidades imediatas e começa a enxergá-lo como um exército de trabalhadores que atuam em silêncio para garantir a sua tranquilidade futura. A liberdade, portanto, é o resultado direto de uma gestão consciente. Para trilhar esse caminho, precisamos desmistificar a ideia de que finanças e negócios são assuntos áridos ou excessivamente técnicos. Na verdade, a gestão do seu dinheiro é o espelho da gestão da sua vida. Se você é organizada, analítica e cuidadosa com as suas prioridades, isso se refletirá inevitavelmente na sua contabilidade pessoal. Se, por outro lado, você vive no caos e na procrastinação, os seus números serão um reflexo fiel dessa desordem. O primeiro passo prático que pedimos que você dê hoje, agora, é o da clareza absoluta. Não dá para construir um império sobre um terreno que você não conhece. Quantas de nós passam meses, anos, trabalhando duro sem saber exatamente para onde o dinheiro vai, ou qual o custo real da manutenção da vida que construímos? A automação de processos, tanto nas finanças pessoais quanto nos negócios, é a ferramenta que vai libertar o seu tempo. Quando você automatiza investimentos, pagamentos e o acompanhamento de metas, você retira o peso da decisão diária da sua mente, evitando a fadiga mental que tantas vezes nos faz desistir no meio do caminho. Além disso, precisamos falar sobre a rede de apoio e o ambiente ao seu redor. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, e isso não é apenas uma frase de efeito, é uma regra biológica de sobrevivência. Se o seu entorno é composto por pessoas que validam a sua reclamação,
que normalizam a estagnação e que olham com desdém para a sua ambição, o seu esforço de mudança será dobrado ou triplicado. No Grana Sábia Feminina, criamos um ecossistema onde a sua ambição não é algo a ser escondido, mas celebrado. Aqui, discutir estratégias de escala, diversificação de renda e gestão de risco é o padrão. Quando você se insere em um grupo de mulheres que também estão focadas em subir a régua, a sua visão de mundo se expande automaticamente. O que parece impossível para quem está isolado, torna-se apenas uma questão de tempo e método quando estamos juntas. Outro ponto fundamental que precisamos abordar é a resiliência emocional diante dos ciclos do mercado e da vida. Haverá meses de vacas gordas e meses de desafios inesperados. O que diferencia a mulher que alcança a liberdade daquela que desiste na primeira dificuldade é a forma como ela encara esses ciclos. A instabilidade é parte do jogo. Não tente evitá-la. Aprenda a navegar por ela. Quando você diversifica as suas fontes de receita, você cria uma barreira de proteção contra as incertezas. Ter apenas um salário CLT é um risco que a mulher moderna não pode mais se dar ao luxo de correr. Se essa fonte seca, o seu castelo desmorona. Por isso, olhe para as suas habilidades, para o que você já sabe fazer, e pergunte-se como pode transformar isso em um ativo. Como pode servir mais pessoas, resolver problemas mais complexos e monetizar esse valor. O dinheiro é, fundamentalmente, uma troca de valor. Quanto mais valor você entrega ao mercado, maior o retorno que você recebe. Não se cobre uma perfeição que não existe. A jornada é feita de acertos e também de erros que servem como lições valiosas. Muitas vezes, o erro que te custou algum dinheiro foi, na verdade, o investimento mais barato que você fez em aprendizado. O importante é que a sua capacidade de análise seja superior à sua capacidade de lamentação. Analisou o resultado, entendeu o que não funcionou, ajustou a rota e seguiu em frente. Essa agilidade é o que define as mulheres que realmente chegam ao topo. Não espere que ninguém venha validar o seu esforço ou te dar permissão para crescer. O mercado não pede licença e a vida não espera. O seu sucesso vai incomodar quem não está disposto a fazer o que você faz. E isso é um sinal claro de que você está no caminho certo. À medida que você for aplicando os métodos que ensinamos, notará que a sua autoconfiança cresce proporcionalmente ao seu saldo e à sua capacidade de gestão. A liberdade financeira trará uma clareza mental que antes era impossível devido ao estresse das contas. Com o tempo, você não estará mais escolhendo apenas pelo preço, mas pela qualidade, pelo valor e pelo impacto que cada decisão terá no seu futuro. Você deixará de ser uma espectadora da própria vida para se tornar a arquiteta dos seus dias. E é exatamente essa autonomia que queremos para cada uma das nossas alunas. Estamos chegando ao final desta introdução, mas saiba que este é apenas o prelúdio de algo muito maior. Cada aula, cada exercício, cada dica que compartilhamos dentro da plataforma foi pensada para te tirar do ponto A e te levar ao ponto B, com segurança, método e uma comunidade que te sustenta. Não deixe essa vontade de mudar morrer no dia de amanhã. A inércia é o maior inimigo do seu progresso. Se você sente que este é o momento, se você reconhece essa necessidade de transformação, então não hesite. A sua futura versão, a versão livre, realizada e financeiramente independente, agradecerá a decisão que você está tomando hoje. Mantenha os olhos na visão, o pé no chão e o coração aberto para aprender. A sua jornada de construção de valor e liberdade começa agora, e nós estamos honradas em caminhar ao seu lado. O próximo passo é o mais importante de todos, pois ele dá início à prática. Prepare-se, organize-se e vamos juntas transformar essa intenção em realidade, um dia de cada vez, até que a liberdade não seja mais um objetivo, mas o seu estado natural de existência. O futuro está esperando pela sua assinatura, pela sua coragem e pela sua constância. Nos vemos lá dentro.